Vai começar? Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida em relação ao conteúdo que vai cair na avaliação? Alguma dúvida sobre substâncias e misturas e soluções que a gente revisou na aula passada e retrasada e na retrasada? Não, Qualquer- Alguém falou, eu não entendi. eu falei que não. Vou esperar alguém colocar no chat, senão a gente continua na matéria. Já o roteiro está lá no Classroom, desde a semana retrasada. Quando a gente combinou a matéria, combinou o conteúdo, eu coloquei lá no Classroom. O roteiro é só substância e mistura, né? Substância, mistura e soluções, né? Solução, tá lá também. Tá lá no Classroom, viu, certo? 15 dias eu coloquei. Paulo, Oi. você já postou todos os vídeos da revisão lá no YouTube? Porque eu fui assistir Já. os vídeos, só que, tipo, a revisão de química começou pela segunda parte. Você falou, não passado a gente foi até isso que lá. A semana passada tá. Da semana passada eu coloquei segunda-feira. Coloquei segunda-feira lá no Classroom. Ou no Google, desculpa, no YouTube. A da semana retrasada teve um problema num dia. Agora acho que foi no dia de física. Mas foi da semana retrasada, quando a gente combinou o roteiro, certo? E fez uma pequena revisão. Teve um problema, mas eu acho que foi do problema do vídeo da sexta-feira, que não está sendo convertido, sabe? Mas eu acho que da semana passada eu coloquei. A aula da semana passada eu coloquei lá no YouTube. Acho que da semana passada tá tudo certo. Eu acho que você não colocou da revisão da semana retrasada. Foi da retrasada. Não sei se foi física ou foi química que teve Eu esse acho que problema foi química do mesmo. vídeo. Ele não está convertendo de jeito nenhum o vídeo, não está convertendo. Porque a gente tem que, para botar no YouTube, tem que fazer uma conversão do Zoom. O Zoom mesmo converte esse vídeo, sabe? Aí ele deixa no padrão MP4. Mas no próprio Zoom eu não consigo converter esse vídeo. Eu até mostro para vocês, se vocês quiserem, que dá erro. Mas eu acho que foi da semana retrasada. Semana passada tá tudo ok. Agora da semana passada, que foi uma revisão mais apurada. Peraí, João. Só um segundo. Da semana passada, que foi uma revisão mais apurada, né? Do início até o fim, tá toda no YouTube, certo? Diga aí, João. O roteiro de física é medida de comprimento, né? Medida de comprimento e área. Por favor, se vocês não souberem ainda Bom. o roteiro, tá no Classroom, certo? Tá lá no Classroom o roteiro de cada um. Certo? No dia que a gente combinou as matérias, é muito bom vocês colocarem na agenda aí, senão vocês esquecem alguma coisa, certo? Coloquem na agenda de vocês o roteiro para não esquecer. Medida de comprimento e área em física, viu? A parte de química, substâncias e misturas e soluções, que são misturas homogêneas. A gente já revisou tudo, até a separação de misturas a gente revisou na semana passada. Certo? Até a separação de misturas a gente revisou na semana passada. Ok? Além disso, vocês têm a lista de exercícios que a gente fez, não foi? 25 questões que a gente resolveu sobre justamente essa matéria que vai cair na avaliação. Esses tópicos que vão cair na avaliação. Certo? A gente resolveu juntos. Eu coloquei uma semana antes, a gente resolveu juntos em 2 semanas. Certo? Também essas aulas estão no YouTube. Eu coloquei até os dias aqui, não foi? Os dias de cada um. Para vocês irem lá e ver os dias. Certo? Perguntando de novo, gente, posso continuar a matéria, a partir de átomos, que é a matéria para outra avaliação de outubro, certo? Eu posso continuar ou vocês querem mais? Alguém está com dúvida em alguma coisinha sobre substância e mistura, soluções? Sim, a alotropia, Esté perguntou, a alotropia é uma hashtag, né? É uma hashtag, né, alotropia? Então, a alotropia, alguém pode responder o que é? Alguém pode responder o que é alotropia? Não é quando uma substância tem a capacidade de se transformar em várias outras, né? Assim. Isso, é quando o mesmo elemento forma substâncias diferentes. Mesmo elemento forma substâncias diferentes. Então é uma questão da prova, né? Deixa eu ver se eu coloquei tudo certo. Mesmo elemento forma substâncias
Diferentes substâncias distintas. Exemplo, não tem como fazer aqui o de baixo, né? Por exemplo, o gás oxigênio e o ozônio, certo? É que aqui no teclado não tem como fazer embaixo, colocar ele embaixozinho, certo? Mas o ozônio, o oxigênio é O2, o ozônio é O3. Tudo é oxigênio. Só que o oxigênio, o gás oxigênio que a gente respira, eles são dois átomos de oxigênio juntos. Já o ozônio são 3 átomos de oxigênio juntos. Ou seja, o mesmo elemento, o oxigênio, formando substâncias diferentes. E você tem também o carbono, por exemplo, você tem o grafito e o diamante. Quais são os elementos que formam o grafito e o diamante? O carbono. Só que a forma que o carbono está disposto é que é Tá distinto, falando aí certo? no chat, professor. Bom, fala, é só colocar só alotropia, certo? Daí você vai perguntar só o significado de exemplo. Eu já dei uma hashtag, né? Eu posso fazer o significado e já estou dando os exemplos. Então, eu não posso dar mais questões de prova, certo? Eu já dei que vai cair a alotropia. Eu posso pedir o que é, posso pedir de exemplos. Então, certo? Vitor está pedindo revisão, então a gente vai dar revisão, certo? Deixa eu só colocar aqui no slide de substâncias e misturas. Aí eu compartilho para vocês. Aqui. Isso aqui. Diamante e grafite, João. Diamante e grafite são o mesmo elemento químico, carbono. São formados de carbono, certo? São o mesmo elemento químico formando substância diferente. Então, existe uma grande diferença entre o grafite e o diamante, né? Então, qual é a diferença entre eles dois? Se eu não me engano, não é a quantidade de carbono, mas a quantidade de carbono é uma delas, certo? Eu vou até pesquisar a quantidade de carbono do grafite e a quantidade de carbono do diamante. E A também a estrutura concentração da do molécula. carbono também. Não é a concentração, é a quantidade de elementos, certo? É a quantidade de elementos. A quantidade de carbono de um é diferente da quantidade de carbono do outro, certo? E Então, também a se estrutura eu... molecular. A estrutura do carbono no grafite é diferente da estrutura molecular do carbono. Às vezes a ligação do grafite, não sei se vocês estão me vendo, né? Às vezes a ligação de dois átomos se dá de forma, por exemplo, horizontal. Eles ficam ligados na horizontal, dois átomos assim, ó. E às vezes a ligação de três, por exemplo, é de forma formando um ângulo, formando uma pirâmide, formando um triângulo, desculpa. Então essa estrutura molecular também difere um elemento do outro, certo? Mas a quantidade é igual ao oxigênio e ozônio, né? A quantidade de oxigênio e a quantidade de ozônio são diferentes. Um tem 2, o outro tem 3 oxigênios, átomos. O grafite e o carbono é a mesma coisa. Se eu não me engano, é a quantidade de carbono. Né? É o mesmo elemento químico, carbono, só que em quantidades diferentes. Aí você tem essa diferenciação entre o grafite e tem essa diferenciação entre o carbono. Dá para fazer grafite? A gente não tem tecnologia para isso, não. Certo? Senão o povo já estava fazendo, né? Professor, Pega no grafite e transformando em carbono. Ou transformando em diamante. Diga aí. então no caso, se eu arranjar um jeito de juntar muito carbono e aí juntar as moléculas dele, eu consigo fazer diamante? É uma pergunta difícil. Não vai conseguir, não. Por quê? Por algum acaso do destino. Não é nem a casa do destino, é a nossa tecnologia. Dá para fazer? Eu acho que é humanamente impossível, certo? Você pegar grafite e fazer diamante. Porque você vai mexer na estrutura molecular, na estrutura do átomo. Um dia desse, há anos atrás, que a gente começou a ver o átomo, né? A gente viu. Então, você tem que pegar o átomo e juntar eles assim. Então, tem coisas que
para nós é humanamente impossível, né? Mexer nos átomos, a gente não tem tecnologia para isso ainda não. Certo? Mas assim, nada é impossível, né? Nada é impossível. Vamos lá começar a nossa revisãozinha. Então, substâncias são o quê? São moléculas, né? Tem a junção de 2 ou mais átomos. Deixa eu só compartilhar a tela. Vou compartilhar aqui. Então, substâncias, átomos ligados entre si formam o quê? Moléculas, que representam substâncias químicas. Certo? Por exemplo, a água. A água é formada pela junção de 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, e forma a substância água. Então você tem... Oxigênio. Aí já vai deixar de ser água? Como é? Se você tirar o oxigênio, não é mais água. Certo? Se você tirar, por exemplo, mexer na molécula H2O, deixa de ser água. Certo? Então você tem a molécula H2O2, é água? Não. É água oxigenada. Certo? A água que você usa em unha, as meninas usam, né? Água oxigenada. H2O2. Então ele tem um átomo de oxigênio a mais. Certo? Então não é água, passa a ser água oxigenada. Certo? Então as substâncias, certo? As substâncias apresentam um conjunto bem definido e constante de propriedades e tem composição fixa. É o que a gente acabou de falar. Se você mexer na molécula, você mexe na substância. Então, a substância tem algumas propriedades, né? A gente viu até, por exemplo, como é que a gente difere ouro e prata? Cor. Como é que a gente difere óleo e álcool? Cheiro. Né? Tem algumas propriedades específicas da substância. Lembrando que a substância é um conjunto de moléculas. Então, átomos se juntam, formam moléculas. Átomos, quando se juntam, formam moléculas. Moléculas, quando se juntam, formam substâncias. Certo? Tem alguns exemplos de propriedades físicas: densidade, solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Lembrando que esses slides estão no Classroom há bastante tempo. Ok? Diferença entre substância simples e substância composta. Então, tem muita gente que já está vendo isso aqui 4 vezes, que é a quantidade de revisões que a gente fez, que a gente está fazendo, né? Então, a substância é simples quando você só tem um tipo de elemento químico, certo? As moléculas é um tipo de elemento químico. Por exemplo, esse copo, meu copo cheio de gás oxigênio, só tem um elemento oxigênio, certo? Deixa eu ver outro aqui. Gás nitrogênio, quer? Esse copo cheio de gás nitrogênio. Só tem um tipo de elemento. Quem? Nitrogênio. Certo? Então é substância simples. Se vocês olharem a cor, o detalhe é que cada bolinha de determinada cor, determinado tamanho é um elemento químico, só para a gente entender. O gás hélio só tem átomos de hélio. Bolinha vermelha. Gás oxigênio, O2, só tem oxigênio. Ó. As bolinhas são tudo iguais, tá vendo, Vitor? Tudo igual. Gás ozônio, 3 bolinhas azuis juntas. Cada bolinha azul significa um átomo de oxigênio. Tá vendo que esse é igual a esse? É tudo bolinha azul, ó, né? Fósforo, só bolinha amarela do mesmo tamanho. Então as bolinhas significam aqui cada elemento, certo? Só para a gente começar a entender. Então aqui são substâncias simples, certo? Deixa eu passar aqui. Gás hélio, gás oxigênio, gás ozônio, sólido fósforo são substâncias formadas por um só tipo de elemento químico. Certo? Por isso chamam-se substâncias simples. Só um tipo de elemento químico. Gás hélio só tem hélio. Gás oxigênio só tem oxigênio. Gás ozônio só tem ozônio, não, só tem oxigênio. Fósforo só tem um elemento químico fósforo. Ok? São substâncias simples. Tudo aí é substância simples, né? Deixa eu ver quantos a gente tem hoje. Deixa eu só colocar logo a agenda, né? Vou colocar a agenda de hoje.
Não estou digitando. Agora vai. Agenda. Dia 16/9. Química. Pronto. Então, todos aí são substâncias o quê? Simples. Porque só tem um tipo de elemento, ou seja, as bolinhas são tudo igual. Tá vendo? Gás nobre, gás nitrogênio, gás ozônio, fósforo, gás hidrogênio, gás oxigênio. Olha, todas as moléculas são iguais. E um só tipo de elemento químico. Tá vendo? Um só tipo de elemento, um só tipo de molécula. Certo? Já a substância composta, aí você tem moléculas iguais, mas dois ou mais elementos. Ó. Às vezes confunde, viu? Se você tem a molécula tudo igual. Olha a água aqui. Duas bolinhas cinza com uma bolinha azul. Tudo igual a molécula, tá vendo? Só que são dois elementos químicos. Hidrogênio e oxigênio. Tá vendo? Substância simples. Uma molécula, um só tipo de elemento químico. Tá? Uma molécula, um só tipo de elemento químico. Já a substância composta, um só tipo de molécula, dois ou mais elementos químicos. Certo? Deixa eu só colocar isso no chat. Vou chamar substância simples de SS, para a gente poupar tempo. Botei aí, ó. Um só tipo de molécula. Um só tipo de elemento. Substância simples. Substância composta. Um só tipo de elemento. Molécula, desculpe. E dois ou mais tipos de elemento. Vocês fazem? Eu só vou fechar a porta aqui. Ah, botei só para moer, só. Não, esse aqui eu botei para todos. Não. Foi todo mundo? Foi. Cadê o seu tempo de Dr. Stone? Não sei o que é Dr. Stone, não. Pra gente aprender química. Não sei o que é É um Dr. anime Stone. de química, professor. É o quê? É bom, eu recomendo. Um anime É. que fala sobre química. E é? É. Bom, tudo que tiver conhecimento é bom. YouTube, vídeo é o quê? É anime. É mime? Anime? Sim, anime, né? Que é desenho. É. Né? Show de bola. Tudo que para aprender é bom. Eu assisto muito Mr. Make aqui com minha filha. Canal Netflix. Faz coisa com papelão. O cara pega um celular desse e faz um beija-flor. Então nós temos aí só outra forma de ver, substâncias simples, substâncias Professor, não compostas. apareceu a mensagem da substância no chat, não. Apareceu não? Para mim apareceu. Apareceu não. Deixa eu fazer de novo. Por que não Você apareceu? mandou no privado de alguém. Não, será que foi? Me para todos. Deixa eu ver aqui. Não, aqui apareceu para todo mundo. Deixa eu colocar de novo. Aqui está dizendo me for to everyone. Eu para todos. Deixa eu colocar de novo. Substância simples. Cartucho. E substância composta. Aqui está me to everyone. Eu pensei que tinha mandado só para Moils, mas foi para todo mundo. Para aí, substância composta. Pronto. Acho que foi, cara. Deixa eu só desligar o microfone que tá atrapalhando aqui. Davi Cardoso. Não apareceu ainda. Ah, não sei. Então, dê um tempinho aí para ver se aparece. Que coisa estranha, né? Deixa eu
Faz o seguinte, deixa eu digitar aqui nos slides, melhor, né? Deixa eu abrir outro slide, eu vou digitar, certo? Novo slide, pronto. Pronto. Estranho. Eu pensei que tinha colocado só para moer isso, mas não foi. Substância simples, vou chamar de SS. Só tipo de molécula e só tipo de elemento. A substância composta de Ctrl V. Rapaz, saiu, ó. Pronto. Vou aumentar o zoom. Aí. Não apareceu no chat, mas eu coloco aí. Essa é a substância simples, essa é a composta. Pode passar? Pode passar? Pode passar. Já é uma mistura? Pronto, o Vitor Eduardo colocou aí no chat. Já é uma mistura diferente. Você tem duas ou mais tipos de moléculas. Ou substâncias, né? Você tem duas ou mais tipos de moléculas. Lembrando que a substância simples e composta, se eu só voltar aqui, tanto uma quanto a outra, só tem uma molécula, né? Ó, um só tipo de molécula nas duas. Então, na substância química, uma substância pura, que a gente chama assim, você só pode ter uma substância, só pode ter um tipo de molécula, certo? Já na mistura, não. Na mistura, você tem que ter, obrigatoriamente, duas ou mais substâncias ou dois ou mais tipos de moléculas. É o que está nos desenhos aí, certo? Nesse tubo azul, a quantidade de moléculas você tem diferente, certo? A gente na aula passada até contou, não foi? Se eu não me engano, tem 5 moléculas diferentes, ou 4. 1, 2, 3, 5. Tá? No tubo azul você tem 5 moléculas diferentes. Se você tem pelo menos 2 moléculas diferentes, já é uma mistura. Certo? Já é uma mistura. Ok? Nesse outro quadradinho aí também, esse outro retângulo, desculpe, você também vários tipos de moléculas diferentes, tá vendo aí? Então aí se comporta como mistura. Certo? Então a mistura, a substância é simples e composta. A mistura pode ser heterogênea ou heterogênea. A diferença entre elas duas é tanto no ou em fase. A mistura heterogênea, você tem duas fases. Você tem duas ou mais fases. Certo? Cuidado, às vezes no olho nu é homogêneo, mas quando sai da escola é heterogêneo. Exemplos. É homogêneo, só você duas alguém. Certo? No microscópio a gente vê as fases. Certo? Existem outras, certo? Mas então a mistura homogênea pode ser monofásica, não se distingue os componentes. Certo? Quer dizer, a mistura homogênea é monofásica, né? Não se distingue. Nem no microscópio, certo, gente? Nem no microscópio, porque você não vai ver os átomos dos elementos. Água e sal comum, dissolvido. São misturas. Só ver. Tentou misturar sangue com leite. Polifásica. Aí você tem mais de uma fase. Certo? Polifásica. Mistura bifásica, trifásica, polifásica. Mais de 4 fases, né? O poli. Certo? Então você consegue ver as fases. Aí você é uma mistura heterogênea. Você conseguiu ver tanto ao olho nu quanto no microscópio heterogêneo. Certo? Então a diferença entre substância e mistura, quando você vê o gráfico, temperatura, tempo.
E nesse gráfico você é capaz de ver, saber os pontos de fusão e pontos de ebulição. Então, para ser uma substância pura, a parte da fusão e a parte da ebulição tem que estar totalmente retinho na horizontal. Certo? É o caso do gráfico 2. Onde é que está a fusão? Onde é que está a ebulição, professor? Aqui, ó. Esse primeiro aqui é fusão, ponto de fusão, que sai do sólido para o líquido. Depois, líquido para vapor é o ponto de ebulição. Certo? Se tiver as duas totalmente retinho, totalmente na horizontal, deitado, é uma substância pura. Qualquer mutar aqui. Pronto. Era Amanda. E esse aqui, o ponto de ebulição, está inconstante, tá vendo? Então também é uma mistura. Então, nesse caso aqui, só o 2 é uma substância. 1, 3 e 4 são misturas. Ok? Alotropia é o que vai cair, né? O hashtag, o mesmo elemento químico é capaz de formar várias substâncias simples com características estruturais e propriedades diferentes. Quer colocar isso na prova? Beleza. Ou quer colocar do jeito que a gente colocou no chat, que eu coloquei? Também responde. Certo? O mesmo elemento químico é capaz de formar substâncias diferentes. Pronto. Respondeu. Ok? O detalhe aí, ó, é o carbono, é o grafite e o diamante. Tudo é carbono. Agora, deixa eu ver se tem informação aqui. Não. Estou dizendo só a fonte. A quantidade de carbono são diferentes. Aí um forma um grafite, outro forma o diamante. Oxigênio, ó. Você tem um gás oxigênio, que a gente respira, e o ozônio, que é aquela da camada de ozônio. Qual é a diferença entre eles dois? Um átomo de oxigênio. Certo? Um átomo de oxigênio. O ozônio tem 3 átomos, o oxigênio, o gás oxigênio tem 2. Substâncias diferentes. Uma coisa é oxigênio, outra coisa é o ozônio. Certo? As diferenças entre eles, ó, tem algumas, existem várias diferenças, certo? Um átomo, pessoal, é só um átomo. Mas o átomo oxigênio, quer dizer, uma molécula gás oxigênio, é incolor, inodoro, possui grande estabilidade e está presente no ar que respiramos. Já o ozônio é instável, pode assumir outras formas, coloração azul, cheiro desagradável. Enquanto o oxigênio não tem cheiro e não tem cor, o ozônio com um átomo a mais é azul. Né? A coloração dele é azul. E o cheiro é desagradável. A diferença já é uma diferença básica, né? Coloquei só duas, o cheiro e a cor. O ozônio é azul. Você sabe agora, é azul. Mas já sabia. O oxigênio não tem cheiro, já o ozônio tem aquele cheirinho desagradável. Certo? Existem outras diferenças, certo? Só para vocês verem, um átomo faz toda a diferença. E também a molécula faz toda a diferença, a orientação da molécula. Quer dizer, a organização da molécula. Carbono e a hipótese do carbono, os álcools, né? Um elemento extremamente importante da natureza. Principalmente a orgânica. Lembra do orgânico? Do tratamento de água. O que seria orgânico que a gente falou? Alguém lembra? Quando falar de orgânico, vocês lembram de quê? Isso. É de origem animal ou vegetal. Professor, você vai pedir exemplos? Sexta, posso pedir, né? Eu posso pedir exemplos. Eu acho que tem um slide aqui com exemplos, vários exemplos, certo? Posso pedir exemplos, viu? Substância pura e mistura. Por água e óleo, mistura. Substância pura, gás e oxigênio. Certo? Então, eu acho que foi Luiz que respondeu. Marina, Mesquita. Origem animal ou vegetal, isso mesmo. E tem o carbono como elemento, vamos dizer assim, principal. Certo? Aí a gente sabe que é orgânico. Então tem o carbono como elemento principal e, vamos dizer assim, de origem animal e vegetal. Ou vegetal. Então é orgânico. Certo? Então a quantidade de seres vivos que tem aí na natureza, tudo é orgânico. Tudo é orgânico. Seja ele animal, seja ele vegetal. Olha a importância do carbono para nós. Certo? Aqui também é mais a alotropia do carbono. Existem 5 elementos formados de carbono. Olha a estrutura molecular do fulereno. O nome feio, né? Olha a estrutura molecular. Só carbono.
Olha como é que está estruturado. Tá vendo? Olha esse amorfo aqui, ó. Esse nanotubo. Olha a diferença entre esse e esse. Esse aqui é formado de tubo, né? Então, isso aqui, ó, talvez seja a mesma quantidade. Não é porque isso aqui tem mais carbono. Mas, essa diferença na estrutura molecular, isso aqui parece uma bola de futebol, já faz total diferença. Certo? Então, tem que mais grafite. Vamos logo para os exemplos. Diamante. Ah, se eu encontrasse um diamante. Ou então, Wilson, se eu conseguisse transformar grafite em diamante, né? Eu pegava esse lápis da minha menina aqui, pegava aquela ponta, tchau, um diamante. Então, aqui mais um gráficozinho. Matéria ou é substância ou é mistura. Se for substância, ou é simples ou é composta. Se for mistura, ou é homogênea ou é heterogênea. A diferença a gente colocou nos slides anteriores, para vocês anotarem aí, né? Deixa eu ver só um segundo aí, por favor. Acho que foi nesse outro slide. Deixa eu botar isso aqui mesmo. Esse foi um exercício que a gente fez, não foi? Substância ou mistura? A substância, né? Só tem um tipo de molécula aí, ó. Você gosta? Gosta que tem exercícios diferentes. Só se dois que só tem um tipo de molécula. Duas cinzas. Tipo de molécula, só tem eleito. Só olha cinza. Substância simples. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você tem duas moléculas desses tipos, cafés, isso, certo? Mas vai são esses exemplos. Certo? Quantas vezes? Tá tudo lá menos a nota da semana retrasada. Misturas homogêneas, se eu pedir exemplos, tá? Nesses slides que já estão no Classroom e com certeza estão de vocês aí. No WhatsApp do grupo da sala. Eu até faria isso. Baixa, com certeza alguém deve ter no celular já o PDF e passa para no grupo dos alunos, né? Os slides. Então, álcool, água e álcool, soro caseiro, atmosfera, toda mistura de gases é homogênea, certo? Tem menos de um minuto. Deixa eu só abrir outra reunião. Então, paramos aqui, né? Paramos na atmosfera. Então, toda mistura de gases é homogênea. Toda mistura de gases é um sistema homogêneo. Toda mistura de gases é um sistema homogêneo. Pessoal, o que são gases? Lembra lá das nossas primeiras aulas. Né? Diferença de sólido, líquido e gasoso. Então, gás é uma matéria que não tem forma nem volume definidos. Ouro 18 quilates, que é uma mistura de ouro, prata e cobre nas suas devidas proporções. Também é um sistema homogêneo. Aço, ferro e carbono. O aço é a mistura de ferro e carbono, certo? E a água potável, aquela água que a gente bebe, água mais sais minerais, são misturas homogêneas. Tudo é mistura, certo? Tudo é mistura, porque você tem duas ou mais moléculas, certo?
mas todas são homogêneas, certo? Todas são homogêneas. As misturas heterogêneas, você tem vários tipos, né? Lembrando que as misturas heterogêneas podem ser sólidas, líquidas, gasosas não. As misturas homogêneas, desculpa, pode ser de caráter sólido ou líquido e gasoso, né? As heterogêneas você tem, por exemplo, sólido com líquido com sólido, líquido com líquido, menos gasoso, ok? Gases, só gases não é heterogêneo, é homogêneo. Professor, se eu tiver um líquido e um gás, o refrigerante, por exemplo, que a gente deu esse exemplo na aula passada. O refrigerante é uma mistura heterogênea, porque você vê a parte líquida e vê a parte gasosa. Você consegue ver a olho nu as bolinhas, né, as bolinhas de gás. Então você distingue duas fases, aquela líquida e você distingue a fase gasosa. Se você está distinguindo, cara, as duas fases, então é uma mistura heterogênea, certo? Então vocês têm vários exemplos que vocês podem anotar que pode cair, né? Dê exemplos, uma questão. Exemplos de misturas heterogêneas. Uma questão muito boa. Água e areia. Água, areia e gelo. Água e óleo. Granito. Sangue e leite. Dá uma revisada naquela lista que a gente fez. Certo? Que vocês já têm um gabarito que a gente fez 25 questões. São 26, mas uma era repetida. Ok? Dá uma olhada naquela lista. Ok? Tem várias questões lá muito boas. Que eu posso pedir na avaliação. Misturas heterogêneas é o detalhe do sangue e do leite, né? No microscópio é como você vê as fases. Então é heterogêneo. Beleza? Próximo é o limite de solubilidade e concentração de substâncias. Vamos para a separação de misturas? Né? Que a solubilidade é aquele limite em que você não consegue mais dissolver o solúvel. Vou passar aqui para substâncias e misturas, separação de misturas, desculpe. Deixa eu abrir aqui. Separação de misturas. A gente também deu essa revisão na aula passada. Vamos dizer de novo, vamos falar de novo, né? Coloca não, já colocou na primeira, só precisa colocar uma vez, certo? Só precisa colocar uma vez, precisa colocar duas vezes. É só de me tirar aqui o compartilhamento para eu abrir esse arquivo. Então, você tem misturas homogêneas e heterogêneas, você pode separá-las de forma bem simples, às vezes, e outras de forma totalmente com alto nível de tecnologia. Certo? Deixa eu ver se o slide passa. Passou. Então, procedimentos mecânicos, né, utilizados para separar misturas heterogêneas. Certo? Aqui mais fósseis, os processos mecânicos que a gente falou. Aqui um usina de reciclagem. Tratamento de água, que a gente falou também sobre. E é um processo de separação de mistura. E os processos são esses. Certo? Você tanto pode separar mistura heterogênea quanto mistura homogênea. Bem mais fácil separar uma mistura heterogênea. E mais fácil ainda, claro, nas devidas proporções, se essa mistura heterogênea for visível ao olho nu. Então, você pode, nos processos heterogêneos, você pode catação, peneiração, filtração, decantação, centrifugação, separação magnética e flotação. Você pode até fazer em casa. Professor, Pois não? vai cair decantação na prova? Pode cair. Pode cair.
processo de separação de misturas, certo? Claro que separação de misturas está dentro de misturas, né? Conteúdo da prova é substâncias e misturas, soluções. Okay? Então, separação de mistura está tudo dentro de misturas, certo? Eu coloquei slides extras aqui porque era muito grande, certo? Então, a maioria desses aqui você pode fazer até em casa. Claro que o mais difícil é a centrifugação, né? Mas você pode fazer até em casa, na residência, esses processos de separação de misturas heterogêneas. Já as homogêneas, você precisa de um laboratório, ou precisa de um aparato de equipamentos. Tá? Vamos ver cada um. A gente tem 10 minutos. Catação é você usar a mão. Simples, é o mais simples, talvez o mais rudimentar, o mais antigo processo de separação de misturas. Catar feijão, tá? É que usar as mãos, usina de reciclagem. Peneiração, você usa peneira. Cuidado, que todos os tipos de separação de misturas você tem a particularidade daquele processo, certo? Então, por exemplo, a peneiração você usa como particularidade que os materiais têm tamanhos de grãos diferentes. Então, imagine que você tem pedras desse tamanho assim, por exemplo, o tamanho da borracha, e você tem sal. Faça essa mistura de brita com sal. Qual é a forma mais simples de você separar a brita do sal? Uma peneira. Uma peneira simples que você compra no supermercado. Você pega uma peneirinha, separa ali, com certeza o sal vai passar e as pedras vão ficar em cima. Certo? Você usa como particularidade a granulometria dos grãos. O sal tem granulometria bem pequena. Já a pedra você tem o tamanho maior, a brita, né? Certo? Vai numa construção, você vê o processo de peneiramento. Aqui é peneiração, não sei se esse nome está certo, está do jeito que está no livro. Ok? Já a filtração é você passar também na camada filtrante. Então, essa camada filtrante pode ser de vários tipos. A gente viu até na tratamento de água, os filtros, né? Eles vão reter a parte sólida, não dissolvida, vamos dizer assim. Então, o exemplo mais claro, mais simples de separação de mistura usando a filtração é o café, né? Você passa o café na peneira no filtro, que é um filtro de pano, às vezes é um filtro de tela, e ele vai passar só o líquido e o que está dissolvido. A parte não dissolvida ou insolúvel, ela fica retida no filtro. Então, a diferença entre filtração e peneiração, ao meu ver, é que a peneiração é usada com dois sólidos, né? A filtração você tem pelo menos uma parte líquida. Entendeu? É uma diferença básica entre os dois processos. Já a decantação você usa como particularidade o quê? A densidade das substâncias. Então, tem substâncias que têm pesos, assim, massas específicas diferentes. Então, por exemplo, pedra e água. Você sabe que a pedra é mais pesada, né? Então, ela tem maior densidade, não por causa do peso, mas a relação entre massa e volume é maior do que a da água. Então, se você colocar uma pedrinha dentro da água, provavelmente a pedrinha vai decantar, descer. Certo? Decantar, descer. Olha a decantação ao nome, densidades em vermelho. Eu destaquei. Então, essa é a particularidade da decantação. Elementos que têm densidade diferentes, o mais denso desce, o mais leve, vamos dizer assim, sobe. Sobe, não, ele fica em cima. Ok? Então, o óleo é menos denso que a água. Então, você vai ver camadas de óleo em cima da água. Quando existe um derramamento de óleo, por exemplo, a camada fica sobre. Ela é menos densa. Se a densidade é 0,9, 2, depende do óleo. Depois de um tempo, você vai ver que o óleo fica as densidades diferentes das substâncias. Já a centrifugação, tem até um vizinho, que é uma fuga que você faz mesmo para você para fora. Toda vez que você está falando isso, você puxa para fora. Se segurar, a força vai levar certo? Aí você consegue sair. A centrífuga, que é uma máquina de lavar, ela começa a rotacionar aqueles buraquinhos, né, que tem na centrífuga, eles permitem a saída da água. Mas a água não vai passar no buraquinho pequenininho, né? Então, a água sai por causa da força centrífuga. A força centrífuga puxa a água, ela consegue passar pelos aqueles orifícios da centrífuga. Mas a água é retida, certo? E depois de umas voltas lá, vai que é menos cuidado, por causa da centrifugação. Aqui foi só mais para a gente ver como é que se funciona a centrifugação. A força centrífuga puxando para fora, certo?
Separação, você coloca na sangue, faz ela agir, depois tem sangue separado. Aí, que negócio travou. Um processo chamado magnetismo, que alguns extraem, né? Matéria magnetizada. Então, o ímã consegue captar ferro. Então, se você tem uma mistura de ferro, capta todas as partículas que são atraídas. Atraíveis. Inventei uma palavra. Consegue ser atraído ímã. Certo? É propriedade, uma propriedade específica, magnetismo. A borracha não tem propriedade. As forças têm propriedade magnética. Certo? Quando você una uma matéria, um elemento, para fazer duas. Então, no desenho você tem areia e serragem. Ficaria difícil colocar por outra coisa? Ficaria. Você faz o quê? Bota água. A partir do momento que bota água, a areia é mais que embaixo da água. A serragem é só água. Assim como um processo para o mais que ela. Certo? Então, na flotação, você tem que adicionar um elemento para fazer essa separação, para ficar ali na fronteira. Certo? Às vezes bota gás, às vezes coloca oxigênio. Okay? Já nas misturas homogêneas, o processo é mais delicado e requer um aparato tecnológico maior. A gente tem uns minutinhos, 2 minutos, mas vamos passar um pouquinho, certo, Vitor? Só terminar a revisão aqui. Então, o processo de separação de misturas homogêneas, destilação. Então, a destilação tem como particularidade o ponto de ebulição. Lembrando que o ponto de ebulição é aquele ponto em que a matéria passa de líquida para vapor. Então, as matérias têm pontos de ebulições distintas. Então, se você coloca aquilo no fogo, faz com que essa temperatura do fogo chegue pelo menos no ponto de ebulição de uma substância delas e ela vai evaporar. Então, quando ela evapora, ela vai saindo do sistema. Certo? E se você quiser coletar essa substância depois, faz com que ela se resfrie até entrar no ponto de condensação. Certo? Então, a particularidade da destilação é você utilizar em sistemas, em misturas que tenham ponto em que seus elementos, seus componentes, tenham pontos de ebulições diferentes. Imagine água e álcool. Se eu não me engano, o ponto de ebulição do álcool, eu não me recordo bem. Vamos dizer que é 50 graus. Vamos colocar aqui. Já o ponto de ebulição da água é 100. Então, se você aquecer a 60, o álcool já está evaporando. A água ainda está líquida. Nem fervendo ainda, eu acho. Só com aquelas bolinhas. A 60 graus, esse fogo aí, ó. Então, você aquece a 60, o álcool sobe. Não sei. Nossa, para mim, e a água fica líquida. Você faz com que, se você quiser coletar álcool líquido, você faz com que ele se resfrie. Você pode passar muito esse tubo, seja espiral, por exemplo. Aí você vai dar tempo dele esfriar. Quando aquecer, o João. Então, se aquecer até lá, ele vira vapor. E depois você faz com que ele se resfrie. Até a condensação, que ele passa para líquido de novo. Depois de um tempo, você dá água de um lado, álcool do outro, totalmente separado. Sempre 78 graus. Então, você aquece a 80. Certo? Aquece a 80. Não sei se água... Talvez água e álcool não faça por destilação simples, só por destilação fracionada, por causa da diferença, certo? Mas vamos aqui partir do pressuposto que dê para separar água e álcool na destilação simples, que eu acho que não dá por causa da diferença, tem que ter um limite. Você aqueceu até 78, certo? Aqueceu até 80. Então o álcool evapora. A água evapora? Não. Então o álcool evapora 80. A partir do momento que você faz com que ele diminua a temperatura, aí ele passa para 80, aí passa para 79, vai diminuindo a temperatura. Ele ainda é gasoso. 78, quando chega a 77, ele já tem mudado de estado físico de novo. Ele tem voltado a ser líquido. Certo? Porque 78 é o ponto de ebulição. Acima disso é vapor, abaixo disso é líquido. E você separa depois. Certo? Dá para fazer destilação água e álcool? Dá. Não sei se é simples ou fracional. Vai depender da diferença entre os pontos de ebulição. Porque se eu não me engano, não estou enganado, a destilação simples
só é permitida se eu não me engano, a diferença entre os pontos de ebulição for acima de 70 graus. Eu não me recordo bem. Certo? Já a destilação fracionada, aí ela é feita quando será que tem aqui? Não tem. A destilação fracionada é feita quando os pontos de ebulições, aqui é um videozinho, também está no YouTube, quando os pontos de ebulição são bem perto. Então, por exemplo, você tem duas substâncias, uma X e uma Y. O ponto de ebulição da X é 25 graus. O ponto de ebulição da Y é 30. Não dá para fazer pela síntese. Muito perto. Aí você tem que fazer pela fracionada. Certo? Então, observação, volatilidade. Então, a destilação fracionada é a mesma coisa. Você aquece até atingir o ponto de ebulição e faça com que aquela substância vire vapor. E depois se condense. Certo? Então, é muito usada no refino do petróleo. Então, o petróleo é uma mistura homogênea. Tem lubrificante. Então, a evaporação como processo, o equilíbrio, né? Olha aqui. Um pouquinho da fica mais. Então, uma vez eu falei, no ar, você mais perfeito. Então, essas são coisas, né? No outro dia, vai começar. Você vê esse processo de evaporação, por radiação, certo? E aqui, o petróleo, não vamos entrar no assunto, porque não vai cair na avaliação. Desculpe ter passado, né? Sexta-feira na aula de física, e vou beber um pouquinho de água, porque minha garganta está altamente seca. Ok?